O caminho de Santiago francês tem 4 bifurcações conhecidas que podem ajudar bastante no teu caminho, e você saber delas faz com que você consiga escolher melhor a sua rota. Essas bifurcações, elas estão dispostas nos mapas. Eu converso muito na mentoria sobre isso, quando eu faço análise de mapa. E o que eu experimentei esse ano agora foi uma dúvida muito grande dos peregrinos sobre qual caminho seguir em alguns momentos. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é por isso que esse canal ele traz essas informações, eu acho bem importante, porque isso depende muito da saúde dos teus pés, né, e também do teu cansaço. A opção por alguma, em alguns locais, ela passa a ser de segurança para o peregrino. Essas 4 bifurcações que existem no caminho de Santiago, eu vou fazer uma em cada vídeo, são 4 vídeos diferentes, então elas vão estar bem explicadinhas aqui, bem comentadas, e eu já peço para você que siga esse canal aqui, né, deixa o teu like, compartilha, porque quem está indo para caminho francês, no mínimo saber disso é uma coisa de segurança. Eu recebi realmente chamadas de peregrinos, depois que passaram por elas, falando sobre alguma situação climática ou de cansaço, e toda vez que eu vejo isso, eu olho no grupo que a pessoa está participando dentro do WhatsApp da associação, e se eu vejo que ela está na mentoria, nunca é uma pergunta técnica desse jeito, né? Então, eu estou expondo para vocês um conteúdo que a gente conversa bastante com os peregrinos e que eu acho de segurança para lá. A primeira bifurcação, se você está indo no caminho francês, depende da rota que você escolher, né? Estou assumindo aqui conversar de Saint-Jean a Santiago, é uma bifurcação que tem, depois do Pico dos Pirineus, a descida a Roncesvalles. O que é essa bifurcação? Eu vou abrir o mapa para você aqui. A primeira que você tem que prestar atenção aqui. Então, vamos lá falar sobre ela. Aqui você tem um mapa dos Pirineus, né? Esse aqui é um mapa que eu uso bastante para tratar com os peregrinos, a subida de Saint-Jean e a semidescida a Roncesvalles, ainda está numa região alta, mas é uma região de descida. Repara que nesse meu mapa aqui eu tenho uma bifurcação, tá? O que é essa bifurcação aqui? Essa bifurcação, ela divide esse caminho em 2 partes aqui, entre o caminho do bosque, que é essa primeira descida aqui, e um caminho de bike, que é o caminho da direita. O que é importante você saber sobre essa bifurcação? Primeira coisa, os caminhos não são melhores ou piores um que o outro, depende do que você está passando naquele momento. Essa bifurcação, ela está realmente com uma placa pequena indicando aqui. Deixa eu mostrar para você, deixa eu te situar um pouquinho nisso. Tá? Qual que é a aparência disso aqui? Ó? Uma pequena placa, ó, a placa vai estar nessa parte aqui. Tá? É uma pequena plaquinha que tem lá, e você vai ter uns degraus de descida. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Esse íngreme aqui é a descida para o bosque, que vai a Roncesvalles. Roncesvalles está aqui bem à frente. Tá? Pode parecer que é um grande negócio você descer pelo bosque aqui, mas isso vai envolver uma decisão tua. Tá? Primeira coisa, se você está indo de bike, esse aqui é o único caminho para você seguir, que é o caminho de bike. Tá? Deixa eu já sair dessa indicação aqui para a gente conversar. Acontece o seguinte, 2 condições diferentes para você optar por esse caminho. Primeira coisa, você está com os joelhos e os pés muito cansado cansada nessa descida aqui a Roncesvalles. Tá? Por quê? Vai te exigir muito mais esse caminho do bosque. Segundo, acabou a luz no caminho. Você errou o teu horário de saída e você está sem sol. Esse bosque aqui já não é uma opção muito segura. A segurança que eu falo aqui é a segurança de você encontrar buraquinhos, pedras e tal, ou nessa falta de iluminação, você corre algum perigo de torcer pé, ou até de se perder em alguma coisinha por receio de não ter luz e de ficar tentando achar setas lá. Então, o caminho mais seguro nesse ponto aqui é esse caminho de bairro, caminho lateral, que ele é bonito igual. Tá? Se você tiver com muita chuva, reparar que o caminho pode ter muita lama, a sua opção da direita também é uma opção que você deve levar em conta. Tá? Eu experimentei umas chamadas de peregrino, depois disso, falando, Guilherme, o caminho do bosque para Roncesvalles estava horrível, estava muito difícil, tinham pessoas idosas e tal, que estavam descendo lá, isso não estava bom, isso estava até perigoso para essas pessoas. Tinha luz, tinha tudo, mas tinha muita lama, tinha passado por chuva lá. Aí eu falei, peregrino, mas você não sabia que tinha o caminho da direita, que é o caminho...
não é bem um asfalto, é um asfaltinho bem curtinho assim, é uma trilha deliciosa, linda até Roncesvalles, aumenta pouquíssimo tamanho e a segurança e a tranquilidade que você tem em descida é bem maior. Aí o peregrino respondeu para mim assim, Guilherme, eu sabia disso, mas todo mundo foi pelo caminho da esquerda. Então, a primeira coisa que eu falo sobre essas bifurcações do caminho de Santiago é para você prestar atenção no efeito manada. Tá? Efeito manada não é um efeito burro, não é nada disso aí. Efeito manada é quando alguém faz alguma coisa, ou muitas pessoas fazem alguma coisa, e a gente não quer decidir diferente, a gente faz igual a eles. Eu passo isso muito no caminho de Santiago sobre esse efeito manada. Você sabe que existe, essas bifurcações são bifurcações oficiais de caminho de Santiago, a gente não está falando de nada alternativo. Né? Então, nesse efeito manada, o peregrino falou assim, mas todo mundo está vendo pela esquerda, eu sabia que existiu da direita, mas eu resolvi pela esquerda e foi uma decisão horrível que a gente fez. Tá? Então, presta atenção sobre essas bifurcações de caminho, tá? Eu vou explicar sempre o porquê usar elas, tá? E a condição que você vai ter de decidir sobre isso, essa é a parte mais importante, para você não fazer uma coisa de qualquer jeito dentro do caminho de Santiago. Então, essa primeira bifurcação aqui, quando ela vai acontecer? Depois que você sobe todos os Pirineus, desde Saint-Jean, você começa a descer, e quando você encontra essa estradinha, você já vai estar próximo dela. Tá? Eles vão explicar isso aqui na oficina de Saint-Jean, eles falam sobre isso, só que é uma coisa muito rápida, você não sabe o porquê usar isso aqui. Às vezes você acha que o caminho de descida, esse caminho aqui, da parte de baixo, no mapa aqui, que é o caminho da esquerda, o caminho dos bosques, é um caminho mais original, alguma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você tem que pensar, nesse momento, na segurança tua, dentro dessa sua primeira etapa, que ela não é fácil, que ela é cruzar Pirineus, aí você chega com o joelho muito cansado, o corpo muito cansado, lembrar que as descidas são tão piores quanto as subidas, tá? E aí você decide ir pelo bosque, porque parece um caminho mais lógico para você, que é um peregrino a pé. Se você é um peregrino que está de bike, esse caminho é lógico para você, você não tem... A condição de você descer o bosque é quase desumana, tá? Mas o que acontece nesse bosque que eu falo? A primeira coisa, a descida e as pedras nessa primeira descida são pedras para ter muito cuidado. Tá? Então, você tem pedras que não são grandes o suficiente para apoiar o pé e nem pequenas o suficiente para enterrar o teu pé. Então, a gente vê muito peregrino, às vezes, caindo de bunda lá. Tá? Muito cuidado se for pelo bosque, tá? E aprecie o caminho se você for pela direita. São opções, eu volto a dizer isso, são opções oficiais que estão nos mapas a caminho de Santiago. Nesse caso aqui, originalmente, é uma bifurcação para caminho de bike, tá? Não é perigoso você transitar com bike aqui, porque é um caminho muito aberto. Tá? É um caminho onde você tem uma visão das montanhas muito aberta, é um caminho muito iluminado, ele não é fechado por bosques. Tá? Já peguei esse caminho, realmente ele é de uma leveza de chegada a Roncesvalles, e ele vai nessas indicações, muita chuva, muito cansaço, joelho pegando, tá? Fadiga no corpo mesmo, e quando você tem falta de luz, quando você errou no seu horário de saída para Roncesvalles vindo de Saint-Jean. Tá bom? Esses vídeos sobre essas etapas eu vou estar postando, então, um atrás do outro. Pega, anota isso, tá? Fica nesse canal com a gente aqui. São informações técnicas que a gente passa, porque a gente está vendo dificuldades de peregrinos, já faz muito tempo que a gente faz isso. Esse canal tem mais de 200 vídeos, a grande maioria, a esmagadora maioria, são vídeos técnicos. Tem links abaixo aqui para você conhecer o site da associação, para você conhecer todo o suporte que a gente dá, é um time de pessoas. Eu sou a pessoa que mais fala aqui, exatamente pela facilidade que eu tenho de fazer essas gravações. E verifica no nosso site lá, acessa os links abaixo aqui, sobre todo o conteúdo, sobre os grupos que a gente leva a caminho de Santiago também pela associação. É um trabalho bem extenso, é um trabalho ligado à Associação Espanhola, então a gente não faz uma coisa atrás da mesa aqui no Brasil, lógico que algumas horas estamos fazendo isso sim, mas é um trabalho muito ligado à Espanha, a Portugal, a associação tem conselheiros, fundadores que estão na Espanha, então a gente tem essa atualização de informação direto do caminho de Santiago. Tá bom? Então, anota essas coisas aqui, volta esse vídeo, dá uma olhada, entenda a etapa Pirineus. Tá? Quem faz mentoria tem esse assunto muito mais lapidado, claro, né? Mas eu estou dando essa sequência de 4 vídeos aqui para que você possa conhecer e raciocinar nessa formação de caminho tua, ou até lá para você entender um pouco mais o que fazer em algumas horas, né? O que escolher em algumas horas. Tem desvios mais importantes, desvios tem
bifurcações mais importantes à frente que a gente tem que conversar sobre estratégia de etapa também. Tá? Então, fica com a gente aqui. Até o próximo vídeo. Te espero para você assistir a próxima bifurcação de Caminho de Santiago.